Infelizmente, o pastor Paulo Júnior caiu em pecado. Ele gravou até um vídeo pedindo perdão aos irmãos e contando o que vinha acontecendo com ele. Ele, inclusive, vai até deixar, se não é que já deixou, de dirigir a igreja. O ministério irá tomar de conta da igreja. E muita gente está dizendo, o pastor... Eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. Mas eu preciso dizer isso. Os irmãos, alguns estão dizendo assim, o pastor caiu, né? Como eu comecei dizendo no vídeo, o pastor caiu em pecado. Mas na verdade, ele está se levantando, porque ele está pedindo perdão. Gente, o pastor Paulo Júnior é esse homem bastante veemente, forte na doutrina, super, como é que eu posso dizer, radical. Foi um dos motivos pelos quais a diretoria chegaram nessa decisão de que o pastor não tinha como mais pastorear a igreja. É algo que deixou todo mundo chocado. Vou soltar o vídeo aqui para vocês, mas depois eu quero trazer aqui umas explicações para vocês, tá bom, gente? Porque assim, o pastor Paulo Júnior batia muito forte, assim, por exemplo, do pentecostalismo, nas igrejas pentecostais, como por exemplo a minha igreja, a Assembleia de Deus. Ele é contra muito tipo de coisa, e ele percebeu que muita coisa que ele estava fazendo não provinha de Deus. Ele precisava amadurecer e reconhecer que ele estava se excedendo, exagerando. Então ele grava um vídeo contando o que está passando com ele, e eu tenho algo muito importante para dizer depois do vídeo, tá bom, gente? Fica aí porque o negócio é muito sério, sabe? Gente, eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, veja o vídeo. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, Sério? Eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem
e que tem algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão Paulo Júnior. Entendeu aí, gente, como é a vida? Ele combatia o pecado, ele denunciava o pecado, agora ele diz, eu estou denunciando o meu pecado, eu estou combatendo agora o meu próprio pecado. Gente, o mundo é uma roda gigante, entendeu? O pastor, ele doutrinava assim veementemente, sabe? Com muita veemência, com muita rigidez, os membros, enfim, a sua família, de uma forma geral, o pastor era bastante, eu não sei se ríspido, se eu posso usar essa palavra ríspida, ele era ríspido demais, e ele reconheceu que a maior virtude do ser humano é a capacidade de reconhecer o erro. Olha, gente, não é fácil você receber uma notícia dessa, nós recebermos. Eu sou assembleiano e gosto muito da pregação do Paulo Júnior, mas ele ia demais assim contra a nossa doutrina, o nosso costume, sabe? E ele usava as palavras muito forte, e aquilo às vezes eu ficava meio que chateado, mas depois eu dizia, Senhor, abençoa ele, Pai. Tira isso de mim. E o pastor Paulo Júnior, ele foi vendo, foi o Espírito Santo de Deus que abriu a mente dele. Gente, ele tomou a decisão de entregar a igreja. Tomou a decisão de deixar de ser pastor, de pastorear aquela igreja. Rapaz, o negócio é forte. Agora, ele receberá galardão. Ele recebeu já o perdão de Deus por tudo que ele acreditava que era pecado, que era errado. Agora, os muitos que estão nos púlpitos, gente, pecado desenfreado. Aí você pode me perguntar, será que qual foi o pecado? Foi o pecado com pessoa, com mulher, não sei o quê? Não, o pecado que nós sabemos parece ser algo assim muito sério para eles tomarem essa decisão. Parece-me que é algo assim muito forte, gente, porque ele não revela assim nitidamente, olha, foi isso. Ele está dizendo assim, por cima, vislumbrando assim, que era muito pesado, que exortava demais, sem necessidade, que, enfim, pode ter algo mais aí? Pode. Que nós não sabemos? Pode, porque quando alguém toma a decisão de entregar a igreja, dizer, eu não vou ser mais pastor, eu não posso mais, ele disse, eu vou procurar uma igreja com minha família. É algo muito sério que o Espírito Santo de Deus
começava a cobrar aqui na cabeça dele, que ele disse, não, eu tenho que parar, tenho que pedir perdão, tenho que continuar servindo a Deus, que Deus dê vitória ao pastor Antônio Júnior, que é um homem de Deus, sem dúvida, que é um abençoado de Deus, eu oro por ele, eu torço que dê tudo certo, que ele se recupera, que ele se recupere, entendeu? Só não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia, né? Esse tipo de pecado que não tem, mas o pastor Antônio Júnior é um homem de Deus. Ele acredita do jeito diferente do que eu acredito, e pelo fato, muitas vezes, de muitos de nós acreditarmos diferente de como ele acredita, aí ele batia assim, velho, com força, mas ele está reconhecendo, se tem algo a mais, não foi revelado, gente. Tem pessoas aí ventilando, dizendo, olha, não, negócio de mulher, não tem isso não, ele não falou isso não, nós não sabemos disso não. O que nós sabemos é que o pastor reconheceu que estava se excedendo demais, e que Deus não estava se agradando daquela postura. Não era uma postura de um homem de Deus, de um pastor. Aquelas correções assim do pastor, aquela forma de falar, ele viu, ele disse que vai fazer até teologia, vai fazer curso de teologia. Ele é um teólogo, um baita de um teólogo, né? Mas se interpreta diferente de nós, certo? Então que Deus abençoe ele não caiu. O pastor Antônio Júnior caiu no pecado. Não, ele se levantou, ele está se levantando. Não é fácil, você que tem um ministério, que Deus lhe confiou um rebanho e você chegar a se entregar, tem que ser algo muito sério. Algo muito sério, sério demais, algo muito sério. Mas tá aí, o que nós sabemos é isso, e que Deus abençoe o pastor Antônio Júnior. Ore por ele, minha gente, vamos orar por ele. O nosso irmão está precisando, muitos fazem o pecado, cometem o pecado, bota debaixo do tapete e vai embora. E ele não. Ele disse, não dá para mim ser pastor não. Eu preciso rever os meus conceitos. Que Deus abençoe o pastor Paulo. O senhor é um homem de Deus, tem muitos admiradores. Eu sou um que admira o seu trabalho, que admiro a sua pessoa. Somos falhos, seres humanos. Não importa, o pecado que o senhor cometeu, eu não sei. Se for um pecado, além desse que o senhor está falando, se for um pecado, enfim, não importa. Se o senhor se arrependeu e pediu perdão, zerou. Deus perdoa. O céu nos aguarda. Bendito seja Deus para sempre. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? A Bíblia diz que quem está em pé, cuidado para que não caia. E a Bíblia diz que o cair é do homem. Ou melhor, o justo cairá e se levantará 7 vezes. O justo se levantará, ele cairá, mas se levantará 7 vezes. Porque Deus é quem nos dá força para se levantar. Não é a força nossa, não. E Deus abençoe o pastor Antônio Júnior. Deus abençoe os irmãos da igreja presbiteriana, da igreja do pastor Antônio Júnior, né? Amém.